Esse é o vídeo mais importante que eu vou fazer na minha vida. No dia de ontem, a pessoa responsável pela minha prisão admitiu no Tribunal de Justiça que mentiu contra mim. Admitiu que as acusações de estupro, lesão corporal, crimes relacionados à lei de droga e outras 7 imputações que acabaram com a minha vida, ela mentiu. Essa pessoa que é considerada vítima de abuso sexual, supostamente praticado por mim, ao ser confrontada com novas provas, fez um acordo judicial no dia de ontem, se retratando integralmente das acusações relacionadas a esse processo, que iam de estupro a lesão corporal e diversas outras violências. Acusações essas que geraram matérias no Brasil todo e acabaram com a minha vida. Por causa dessa suposta vítima, eu sofri 2 prisões, sendo essa pessoa a denunciante das minhas prisões. Eu passei 2 anos e meio preso. Estou há mais de 1 ano de tornozeleira eletrônica. São quase 4 anos da minha vida perdido por causa de falsas acusações. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Você acabou de ver esse cara aí, Gabriel Monteiro, ex-policial, ex-vereador do Rio de Janeiro, mais de 3 milhões de seguidores. O cara que construiu uma carreira baseada em denúncia de corrupção e, mais importante, falar a realidade que a maioria não tem coragem pra falar. E o que aconteceu com ele? Uma mulher que o acusou de estupro e do dia pra noite a vida do cara acabou. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? O cara que era vereador teve seu mandato cassado, sua reputação destruída e foi para trás das grades. E esteve preso por 3 anos. São quase 4 anos da vida de um homem jovem, simplesmente jogadas fora por conta de uma falsa acusação de uma mulher. E aí, como você viu no vídeo, semanas atrás, a mesma mulher que fez essa acusação admitiu judicialmente, tá? Não admitiu só pra amiga, ela admitiu para um juiz que ela mentiu e que a relação foi de fato consensual com ele. E aí, essa mesma mulher simplesmente admitiu isso, firmou um acordo e agora segue a sua vida como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma punição, sem nenhuma consequência, sem cadeia, sem processo criminal, sem nada. Pensa nisso e deixa cair a ficha por um segundo. Pensa se fosse você, se fosse seu pai, se fosse seu irmão, se fosse seu filho. Ela destruiu a vida e a reputação de um homem, admitiu que mentiu e o sistema simplesmente deixou isso passar, sem absolutamente nenhuma consequência. E aí eu pergunto, onde estava a presunção de inocência? Onde estava inocente até que se prove ao contrário? Porque na prática, Brasil hoje, quando uma mulher aponta o dedo para um homem, ele já está, por definição, condenado. Não pelo juiz, mas pela internet. E a batalha hoje é uma batalha de narrativas. E depois de todo esse tempo, quando vem a absolvição do Gabriel, não gera repercussão nenhuma. Não gera trend topic nenhum. É simplesmente repercussão quando é pra acusar e destruir a vida do cara. Isso gera muita repercussão. O sistema que a gente vive hoje, especialmente aqui nos países ocidentais, é exatamente dessa maneira. Você como homem que foi criado pra respeitar e pra proteger as mulheres e pra nunca questionar a índole de uma mulher, desde pequeno foi ensinado que mulher não vai mentir sobre esse tipo de coisa, que a mulher é sempre a vítima. E aí o homem, o cidadão de bem, quando sofre esse tipo de situação, por simplesmente seguir uma retórica em que ele acreditava corresponder as ideias de bem que ele mesmo acredita e segue, bate a cara no chão. E esse que é o problema, porque se você é ignorante a algo, ou seja, você não sabe o que você não sabe, é nesse exato momento que você precisa ter um sistema feito pela sua comunidade, pelo seu pai, pelo seu avô, pelos seus antepassados, que te proteja sobre situações como essa, onde você é simplesmente ignorante. Ou seja, eu não sei que isso poderia acontecer comigo. No Brasil, já existem leis que punem o homem simplesmente pelo fato dele ser homem, dele ter um CPF de homem. Mas não existe lei nenhuma que prejudique ou que puna igualmente uma mulher que faça uma falsa acusação de estupro ou uma falsa acusação de paternidade que destrói a vida de um inocente com uma mentira. Não existe punição nenhuma, nem civil, nem criminal, nada. Isso, meu amigo, não é igualdade. Isso não é justiça. E isso é uma narrativa feita para destruir a sociedade. E agora a gente vai para outro ponto que eu quero falar, que é sobre a tanta sonhada igualdade que as feministas buscam, né? A igualdade que as mulheres buscam, só que nunca conseguem. Você já viu alguma feminista pedindo igualdade para carregar bloco de cimento na obra, para trabalhar debaixo do sol quente no canteiro de obras, para entrar no esgoto e consertar o encanamento, num caminhão de lixo, carregar lixo? Você conhece algum lixeiro mulher? Alguma lixeira mulher? Você nunca viu isso, você não vai ver. E mesmo se existir por aí, exceções não desprovam a regra. Você já viu alguma feminista pedir igualdade quando o Titanic está afundando? Quando é o momento de ir para a linha de frente de uma guerra? Vai lá, quantas feministas tem lá no meio da guerra da Ucrânia, na linha de frente? A ordem desse patriarcado opressor, criado por homens machistas, essa ordem sempre foi a mesma. Mulheres e crianças, primeiro. Nós somos homens, nós estamos com medo, nós não queremos morrer, mas nós devemos morrer, porque nós somos homens. E aí, cadê o movimento para pedir igualdade nesses momentos? Elas só querem igualdade quando são coisas relacionadas a ter poder, como CEO de uma companhia, que é 0,00001% da população. Nisso elas querem igualdade. Só que os 99% dos homens que se matam, morrem,
se matam de trabalhar e nunca recebem absolutamente nada em troca disso. Se o Brasil fosse invadido amanhã pelo Donald Trump, por conta de todos os nossos recursos naturais, quantas mulheres você acha que estariam dispostas a pegar a arma e ir pra guerra? Lá pro meio da Amazônia, defender a Amazônia, sacrificar a própria vida para proteger o nosso país, para proteger a nossa pátria, para proteger o nosso povo. Somente os homens masculinos, que são os homens que entram no meio da favela para te proteger do bandido, que são os homens que entram no meio do prédio pegando fogo para te salvar. São os homens que quando ocorre um acidente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, são os homens que vão pegar os animais, os cachorros, as crianças, no meio da enchente. Sabe qual é o pior de tudo isso? Todos os homens que fazem isso, eles fazem todos esses sacrifícios sem receber nenhum tipo de reconhecimento por tudo. A gente só não tá falando alemão aqui hoje, porque homens estiveram dispostos, incluindo aqui, homens brasileiros, estiveram dispostos de ir pra guerra e lutar contra Hitler. E o que eu tô falando não é só minha opinião, não é só uma realidade histórica, é uma realidade biológica. Qualquer médico especialista em fisiologia, os homens são fisicamente mais fortes, são mais rápidos, os homens são mais resistentes, os homens têm mais capacidade para esforço extremo durante horas. Isso não é machismo, isso é ciência. E a maior constante da história da humanidade é a violência, que é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Quem protege, quem garante a segurança, quem garante que as regras sejam cumpridas, as leis sejam respeitadas, é somente quem tem força para fazer isso. Se o Donald Trump não tivesse o exército mais forte do mundo, você acha que ele ia poder continuar agindo da maneira que ele age? Inconsequente. A única maneira de você ter poder é você estar disposto a exercer esse poder que você diz ter aos mais fracos. Essa é a história da humanidade, essa é a realidade. Até hoje é assim, se você não cumpre a lei, se bebe e dirige, você bate o carro, você vai preso, certo? Porque essa é a lei. E se você fala, não, mas eu não quero ir preso, eles te colocam na algema e te levam à força. Por quê? Porque a maior constante do mundo é a violência. Agora esse é o fio da meada. Se o homem masculino, que a gente acabou de conversar aqui, é tão importante e é essencial para a harmonia e para a continuidade dessa sociedade, dessa comunidade, desse país, por que que você vê essa luta constante para destruir esse homem? Para destruir essa masculinidade que os homens sempre tiveram e hoje está cada vez mais escassa. Por que você acha que ser masculino virou algo, para muitos homens hoje, é algo para se envergonhar? Porque a igualdade que o feminismo vende, ela é seletiva. Igualdade quando convém, quando não convém, silêncio. Isso é feito de maneira estratégica. Todas essas ideologias, feminismo, aborto, fim da família tradicional, tudo isso é feito para destruir e controlar e manipular a sociedade. E as mulheres são muito mais manipuláveis em massas do que os homens. Os homens têm muito mais esse pensamento cético de ir contra. Não todos, especialmente hoje. Mas o homem masculino em específico, ele é muito mais. Eu não penso assim. Então, se eu não penso assim, eu vou lutar e vou morrer pela minha palavra, vou lutar e vou morrer pelo que eu acredito. Como os apóstolos morreram, acreditando em Jesus, não negando Jesus. E as mulheres são muito mais suscetíveis. Se ela tá pensando desse jeito, eu vou pensar desse jeito. Se ela tá indo no banheiro, eu vou no banheiro. Se ela quer ir embora, eu vou embora com ela. Entende? Elas pensam muito mais de maneira comunitária, enquanto os homens são muito mais individualistas. Se eu quero ir embora, ele falou, tô indo embora, tchau. Entende? E tudo isso é feito de maneira estratégica e é isso que eu quero que você entenda. Agora, vamos pegar esse caso do Gabriel Monteiro e puxar outro gancho de outro caso que gerou muita notoriedade e foi especificamente na Argentina. Veio de um cara que se chama Gaspar Nunes. Esse argentino, Gaspar Nunes, ele ficou conhecido por pegar jovens de 18 e 19 anos, pagar $200 para elas e gravar conteúdos íntimos, conteúdos pornográficos. R$ 1.000. R$ 1.000. É isso mesmo. E agora eu quero deixar algo bem claro antes da gente entrar nisso. Eu não tô aqui para julgar essas mulheres, elas são adultas, elas fazem o que elas bem quiser. Mas eu tô aqui para fazer uma pergunta. Por que que uma jovem de 18 anos chega a um ponto onde ela pensa que a dignidade dela não vale mais do que $200? E a resposta, na minha opinião, é simples. A ausência de referência masculina, especialmente durante a infância. Uma jovem que realmente tem aquela figura do pai presente, masculino, e mais importante, respeitável, admirável, um cara que ela sempre seguiu. Essa mulher tem um padrão. Ela sabe o que é um homem de verdade, o que é um homem respeitável e admirável. Porque ela sempre conviveu com um. E quando ela vai pro mundo, ela busca isso. Ela não vai aceitar qualquer coisa. Porque ela foi ensinada a não aceitar qualquer coisa. E ensinar com exemplo vale mais do que qualquer palavra. E os seres humanos tendem muito mais a aprender com exemplo do que com palavras. Falar até papagaio fala. Mas, quando esse pai não existe, ou ele existe e ele é fraco, que é a maioria dos homens hoje, essa jovem vai pro mundo sem bússola nenhuma. Ela é simplesmente ensinada pela sociedade, por outras mulheres. E qualquer um que disser algo pra ela, que ela respeite, por exemplo, a Anitta, ela vai acreditar e usar isso como verdade. E esses $200 por um filme pornográfico é o resultado disso. Antigamente, para um homem ter acesso a uma mulher, ele precisava construir algo, ele precisava mostrar, não só para ela, mas para o pai dela, que ele teria capacidade de ser alguém, que ele teria responsabilidade para cuidar da filha dele. E hoje, essa libertinagem feminina, que as mulheres
são manipuladas a pensar que isso é liberdade, mas é libertinagem, piora a situação não só para os homens, mas também para as mulheres. Porque com os homens que acontece? As mulheres não conseguem fugir da hipergamia delas, ou seja, elas vão atrás de uma minoria de homens. Então, 5% dos homens têm acesso a todas as mulheres, quantas vezes eles quiserem. Só que esses homens, eles não conseguem lidar com tanta mulher assim. Então, eles não vão levar todas essas mulheres a sério. E aí você tem essas mesmas mulheres disputando por essa pequena quantidade de homens, enquanto você tem a maioria dos homens que antigamente somente precisava provar ser um homem digno e responsável para ter acesso a uma boa mulher, esse homem fica sem nada. E esses homens que ficam sem nada, muitas vezes viram gays, não veem necessidade a se tornarem homens masculinos, e é aí que você destrói a sociedade de dentro para fora. Você entende quão malevolente é esse plano? Que é para destruir a sociedade de dentro para fora. Essa guerra é uma guerra estratégica, e é uma guerra que causa muito mais dano do que a Segunda Guerra Mundial causou. Porque é uma guerra contra você mesmo. E o ponto que eu quero chegar aqui, que isso não é culpa das mulheres. A situação está desse jeito não por conta das mulheres. Esse é apenas o reflexo de uma sociedade que decidiu que homem forte é perigoso, que pai com autoridade é abusivo, que masculinidade é tóxica. E quando você tira esse homem forte masculino da equação, as próprias mulheres perdem, e perdem mais do que os homens. As crianças perdem porque elas são mortas antes mesmo de nascer. E a sociedade, assim, continua a se autodestruir. E aí que eu chego na conclusão de tudo isso, pessoal. Olhando tudo isso, o Gabriel Monteiro, as assimetrias das leis, os exemplos que a gente viu hoje, eu vejo o mundo de uma maneira realista. E eu acho que a gente já tá caindo faz muito tempo. Passamos do ponto onde podemos voltar. Não tem mais o que fazer. Essa mudança já tá tão enraizada que é impossível você reverter isso em larga escala. Porque essa mensagem aqui que você está vendo é real. O único motivo de você poder ver essa mensagem e eu não ser cancelado é porque a sua capacidade de poder falar abertamente está correlacionada à sua insignificância. Ou seja, ninguém assiste esse canal. Se esse vídeo viralizar, provavelmente eu vou ser cancelado. Porque eles não querem que você saiba essa verdade. Portanto, eu quero deixar claro que eu não fiz esse canal para tentar salvar o mundo. Eu fiz esse canal para tentar abrir os olhos pro homem que está tentando acordar, tentando se levantar, tentando entender o que está acontecendo ao redor dele, por que que ele está na situação que ele está. E para a mulher, que também tem um pensamento crítico, olha para esse cenário e pensa: calma, isso não faz sentido. Meu objetivo aqui não é te dizer o que pensar ou como pensar, é te mostrar como eu vejo. E você decide o que faz com isso, é como fogo. Eu vou te dar o fogo. Você decide se você vai se queimar, se você vai queimar outra pessoa, ou se você vai acender uma fogueira para se proteger do frio. A escolha é sua. Se você quiser acordar, se você quiser ouvir o que eu tô falando, ótimo. Se você quiser continuar dormindo, quiser acreditar em contos de fadas, ótimo. A escolha também é sua. Meu objetivo aqui é só te mostrar a porta. Você decide se entra ou não. Bom, então foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Isso ajuda demais o canal. E se você está passando por algum problema pessoal, se você quer ouvir a minha opinião, quer conversar, quer ter um acompanhamento mais próximo, o link tá na descrição aí abaixo, manda um e-mail. E também se você suspeita que a sua parceira, seu parceiro tá te traindo, eu criei um quiz com acima de 95% de assertividade, que vai determinar ou não se de fato seu parceiro, sua parceira tá te traindo. Então se você quer essa clareza, clica no link aqui abaixo. E é isso, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.